Bom dia, irmãos. Hoje é domingo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Como que vocês estão? Confesso que a saudade de cada um de vocês é muito grande. É muito ruim para nós, como pastores, estarem distante das pessoas, estarem distante das ovelhas, né? Nós estamos acostumados a abraçar as pessoas, a conversar com as pessoas, olhando no olho delas. E a gente, confesso que a gente sente muita falta. Nós somos um corpo, nós somos uma família, né? E é muito bom estar na presença de Deus, juntamente com os nossos irmãos. Então, esse tempo tem sido um tempo um tanto quanto delicado e difícil para nós estar distante das pessoas. E eu sei que isso é de modo geral, né? Muitas pessoas estão distantes de até parentes, né? Estão afastados por conta desse vírus. Mas tem sido um tempo muito precioso. Eu tenho passado muito tempo com a minha família. Eu só tenho ido trabalhar e ficado em casa mesmo, né? Aproveitando o máximo possível que eu posso com o Senhor, mas também com a minha casa, com a minha família. E eu tenho nesses dias ido trabalhar e passado o meu dia orando e agradecendo a Deus, até em momentos aflitivos, em momentos de adversidade como esse, porque o Senhor ele se revela e se demonstra a cada um de nós, não só no momento da abundância, não só quando tudo está indo bem, né? Nós precisamos ter a nossa gratidão diante dele em todo momento. E esse tem sido um tempo, assim, para mim, especial, na presença de Deus. Tenho aprendido muito, queridos. Muita coisa o Senhor tem ministrado em nossos corações e sobre as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor tem ministrado nesses dias sobre a minha vida, né? E como pastor, como uma pessoa que precisa trazer o despertamento para cada um que possa ouvir a nossa voz através do Espírito Santo de Deus, porque a nossa voz sem o direcionamento do Espírito Santo ela não vai ecoar nos corações. Mas quando nós transmitimos, né, através dos nossos lábios aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar, isso gerará transformação na vida das pessoas. Esse é o intuito, essa é a proposta, né? Se eu fosse dar um título para essa pequena ministração que eu vou fazer hoje, é uma vida com propósito, né? Uma vida de propósito, melhor dizendo. Então, não tem sentido, queridos. Nós estamos diante de muitas pessoas fazendo lives, de muitas pessoas, né, se colocando diante da internet para trazer uma palavra, mas não é para trazer uma palavra nesse momento, ao meu ponto, né, no meu ponto de vista. Nós precisamos trazer aquilo que o Senhor quer falar aos corações. E nós que somos pastores locais, né, de uma igreja, né, pequena, menor, né, mas que precisa estar totalmente alinhada com aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento, despertar em você, querido, algo que já foi despertado em mim para que eu pudesse transmitir a cada um de vocês. Esse é um tempo que todos estão falando que é um tempo de estarmos no secreto, de estarmos buscando a face e a presença de Deus, para ouvir a voz do Senhor, para compreender, para discernir aquilo que o Senhor está falando nesse exato momento, né? Mas algo interessante aqui que eu quero trazer para vocês do livro do apóstolo Luiz Hermínio, né? Que a tradução da palavra ouvir em hebraico é a mesma que a da palavra obedecer. Ambas vêm de Shema, que quando na Bíblia lemos, ouve Israel ao Senhor. O significado desse ouvir é um ouvir atentamente, pois tem o intuito de obedecer, né?
Então, quando a gente fala em ouvir a voz do Senhor, não tem sentido ouvir a voz do Senhor se a gente não viver isso em obediência. Ouvir apenas a voz do Senhor e não obedecer a respeito daquilo que Ele está falando não tem sentido. Então não adianta nós nos trancarmos no nosso quarto, ouvirmos a voz do Senhor e não colocar em prática. Esse é um momento de isolamento, né, onde nós estamos confinados dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, gastando o maior tempo talvez, né, deveria ser assim, né, gastar mais tempo no secreto, no particular com o Senhor, mas não tem sentido, queridos, se a gente estiver ouvindo, até através dessa ministração, você ouvir essa pregação, ouvir essa mensagem e não transferir isso para a sua vida em atitudes e mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Porque ouvir a voz do Senhor sem obedecer é uma vida sem propósito. Eu queria trazer isso para a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia aí comigo, você que está na sua casa, no Evangelho de João, capítulo 1. É algo que Deus ministrou no meu coração. João Batista, ele traz com muita clareza para cada um de nós uma vida, né, totalmente, né, com o propósito que Deus tinha estipulado e estabelecido para ele. Interessante que João Batista ele era parente, né, de Jesus. A diferença dos dois era apenas de 6 meses de nascimento. Então, enquanto João Batista estava sendo quando tinha 6 meses no ventre da sua mãe, aí houve a notícia que Maria também estava grávida. Então, a questão era de 6 meses. Mas João Batista não sabia que o seu primo, que Jesus Cristo, ele era o Messias. Tanto é que ele não sabia, né? Ele não sabia quem era Jesus. E aí quando ele estava no batismo, gerando o batismo de arrependimento nas pessoas, até que ele tinha um sinal da seguinte forma: a pessoa no qual o Espírito Santo descesse de forma corpórea, né, como pomba, esse é, né, o Messias, esse é o Cristo. Então no momento do batismo ele estava batizando e, né, Jesus vindo de encontro a ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento que ele teve o conhecimento, quando ele iria iniciar o ministério de Jesus, que João Batista teve o conhecimento que Jesus Cristo, né, era ele que estava para vir. Porque João morava numa região, acho que do norte ou do sul, não me lembro, e Jesus morava do outro lado. Então eles não tinham tanta aproximação, mas o propósito de Deus ele se cumpre, ele é estabelecido quando nós entendemos isso. E é isso que eu quero gerar em você, para que você tenha uma vida no centro da vontade de Deus, uma vida de propósito na presença do Senhor, e que esse propósito de Deus se cumpra. A única coisa que eu e você precisa fazer é se submeter. O propósito que Deus tem para as nossas vidas não é somente da salvação. Porque você poderia muito bem receber ao Senhor Jesus e Ele tirar a sua vida aqui da terra, porque o propósito se cumpriu, que é a salvação. Mas não é apenas isso. Deus tem algo além disso, para que você possa, a partir do momento que você vier a ser salvo, você cumpra também em vida aquilo que Deus tem através da sua vida. João Batista deixou muito claro isso, né? No Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 15, tá? Capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este
o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Queridos, se hoje pessoas fossem mandadas até você para procurarem saber a teu respeito, para querer saber de fato quem você é, o que você poderia dizer a essas pessoas? Quem és tu diante da presença de Deus, diante do propósito que Deus tem através da sua vida? João Batista, ele respondeu, ele estava testificando a respeito dele, mas sabe como que ele testificou? Através da palavra de Deus, através da profecia, né, do profeta Isaías, acho que é no capítulo 40. Ele não testificou a respeito do seu ego, do seu eu, mas ele explicou a respeito da sua própria vida mediante a palavra do Senhor. Continuando a leitura, versículo 20. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que o demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? O que dizes de ti mesmo? Olha só. Disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele respondeu a respeito da sua própria vida mediante a palavra de Deus. Havia profetizado a respeito da vida desse homem. João Batista foi o último profeta, né, que nós podemos dizer assim. E dentre os homens não houve homem, profeta maior do que João Batista, diz a palavra do Senhor. João, ele recebeu o nome de João Batista porque ele estava batizando as pessoas. No Velho Testamento, né, muitos estudiosos já falaram a respeito disso, que o batismo, né, talvez poderia ser tirado do batismo dos prosélitos, né, mas no Velho Testamento, ou seja, na Bíblia inteira, não ouviu-se falar a respeito de batismo até que João Batista aparece batizando e pregando o batismo de arrependimento. E ele teve o nome de João Batista por causa do batismo, porque ele estava batizando. É interessante isso, porque o batismo, ele simboliza o batismo ele é o batismo do chamamento para o arrependimento. Mas o batismo, ele simboliza o sepultamento. Quando nós descemos, né, das águas e nós ressurgimos, é como se a morte de Cristo, né, nós morrêssemos com Cristo e ressuscitássemos, né, com Ele. Né? Então, o simbolismo do batismo é esse, é a morte, né? E aí o ressurgir, é o renascimento, como assim Cristo. Só que João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento sem que Jesus ainda, né, tivesse iniciado ou estava iniciando o seu ministério. Como uma pessoa, né, traz uma cerimônia de algo que ainda não tinha acontecido, queridos. Isso é uma vida com propósito, uma vida que entende aquilo que de fato Deus tem com aquela pessoa. Deus está te chamando hoje, meu irmão e minha irmã. Nós temos ainda um pouco de tempo para entendermos o nosso propósito, para entendermos o chamado que Cristo tem através das nossas vidas. Esse momento do secreto, esse momento de isolamento, é para que eu e você possamos de fato ouvir a voz do Senhor e obedecê-la e praticar aquilo que o Senhor tem. A minha oração nesses dias é que a minha vida e a sua vida esteja totalmente alinhada com a palavra de Deus. Se nós entendermos o propósito que Deus tem através das nossas vidas, o nosso próprio nome, ele pode se alinhar com o nosso chamado, com o propósito que Deus tem
com a nossa vida, como João Batista, ou o João que batizava. Se você entender de fato aquilo que está sendo ministrado nesta manhã, eu quero declarar sobre a sua vida que você nunca mais será o mesmo, que você nunca mais será a mesma. Você já pensou que há uma geração que espera por uma influência que você pode gerar sobre a vida delas? A partir do momento que você compreender aquilo que Deus tem para a sua vida, meu querido e minha querida, a vida cristã, a prática da vida cristã não se resume apenas a nós irmos à igreja. Eu sou pastor, mas eu preciso, com o entendimento que eu adquiri, gerar esse desejo no coração de cada um, que possam ouvir a voz, a minha voz, através do Espírito Santo que habita em mim, ministrando no coração de cada um para despertar, para fazer algo em prol do reino. Nós temos 2 propósitos, se eu posso dizer dessa forma, aqui nessa vida, né? Nós temos o propósito como igreja, que é uma vida em unidade, onde é algo que nós temos que ajuntar um com o outro, unidos, os irmãos, né, em Cristo, para que a gente possa cumprir o propósito que Deus tem como igreja. É unidade, amém? É um corpo sendo gerenciado por Cristo, que é a cabeça, para cumprir com a vontade do Pai. Esse é um primeiro propósito, o propósito a se cumprir como igreja. E o segundo propósito é o seu chamado, é o propósito que Deus tem com você individualmente. Você precisa entender, o chamado não se resume a uma pessoa que é musicista, músico, pegar o seu instrumento, tocar na igreja e cantar apenas algumas canções, porque isso não vai, talvez não gere transformação na vida das pessoas, apesar que tem muita gente aí que gera transformação através das canções que ministram, mas chamado é algo que agrega no reino do nosso Pai, é algo que vai gerar salvação na vida de outras pessoas. Deus te chamou para salvar, não para matar as pessoas com as suas palavras, não para machucar as pessoas, não para ferir as pessoas, mas para trazer vida. Você é uma pessoa que pode gerar vida na vida das outras pessoas. É por isso que a gente tem que estar cheio da presença de Deus, cheio da palavra do Senhor, para dar uma boa palavra ao perdido, ao caído, ao cansado. Está na hora da gente gerar vida. Nós somos aqueles que promovem vida sobre a vida das pessoas, queridos. O que você está esperando para você se levantar hoje? Ou melhor, se inclinar em oração e falar: Senhor, abra o meu entendimento e me faça vencer tudo aquilo que me impede de cumprir o propósito que o Senhor tem através da minha vida. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos uma geração para influenciar, e isso vai começar dentro da nossa casa. No Velho Testamento, a palavra de Deus ele começa falando a respeito, né, dos monarcas, a respeito dos reis, né, que eram de geração em geração, né, que fala, por exemplo, Davi gerou Salomão, e Salomão seguiu o caminho do seu pai, mas fez isso. Se hoje você pudesse deixar essa terra, né, e o seu sucessor, que é o seu filho, se ele fosse tomar como base a sua história aqui nessa terra com Cristo, e a respeito daquilo que você deixou para ele, ele poderia dizer que meu pai foi assim, e eu andei nos caminhos do meu pai, agradando ao Senhor, mas eu pude fazer isso, porque o meu pai me deixou isso como base de vida, de uma vida cristã. Ou será que você não poderia partir dessa terra com orgulho daquilo que você deixou como legado para o seu filho, para a sua filha? Que nós possamos ter orgulho de saber que os nossos filhos puderam seguir os nossos passos, e passos, né, que caminharam na rota de Cristo, para que a gente possa entender, né, uma vida com propósito.
e a gente chegar nos últimos dias da nossa vida e se alegrar com aquilo que nós tivemos em cumprimento aqui nessa terra, a respeito daquilo que nós pudemos viver na presença de Deus, queridos. A gente tem que chegar como o apóstolo Paulo, que disse em 2 Timóteo, se eu não me engano, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que esse seja o seu fim e o meu fim, que a gente possa encher o nosso coração de alegria, os nossos lábios de riso, mas também poder dizer, como o apóstolo Paulo, que entendeu o chamado que Deus tinha através da vida dele. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha, sem se desviar em nenhum momento da trilha, do caminho que foi trilhado para ele. Ele conseguiu percorrer toda a trilha que Deus já tinha destinado para ele, sem se desviar em nenhum momento. E pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que os nossos lábios possam se encher nos últimos dias das nossas vidas, e que isso possa gerar na vida dos nossos filhos, e eles também possam dizer da mesma forma como o apóstolo Paulo disse, mas o meu pai também disse, eu também irei dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Gera isso na vida dos seus filhos, meu querido e minha querida. Gere isso nesses jovens. Você que é jovem também, está ouvindo esse vídeo, procura saber o que Deus tem através da sua vida, meu querido e minha querida. Sabe, os dias são tão curtos, tão breves. Hoje nós estamos aqui, talvez nós não estaremos mais. Mas se a nossa vida se resumir apenas ao nosso trabalho, a tentar ser um bom pai, a ser uma boa mãe, a trazer o alimento para casa, se resumir apenas isso, teremos a vida mais miserável aqui nessa terra. Se a nossa vida se resumir à aquisição de bens dessa terra, de uma boa casa, de um bom carro, nós não estamos entendendo o Evangelho puro em sua essência. Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Ele foi concebido numa manjedoura. Não havia formosura e beleza alguma que nos chamasse a atenção. Ele foi moído pelas minhas transgressões e as suas transgressões. Se nós não tivermos a capacidade de amá-lo como ele merece ser amado, queridos, nós não estamos entendendo o Evangelho. A minha oração é que você saia do seu lugar hoje e se projete ao centro da vontade de Deus. Eu te peço, me ajude a pastora, ajude aos pastores, ajude aos homens de Deus, ajude homens e mulheres com uma vida com propósito de ganharmos os nossos irmãos para Jesus Cristo. Que eu e você possamos cumprir com o nosso propósito, com o nosso chamado. Que as pessoas que estiverem ao seu lado possam começar a queimar apenas de estar ao seu lado, porque você hoje está fumegante. Que você pega fogo na presença de Deus. Você é uma brasa viva diante do altar, que não se apaga, que o pecado não vai ofuscar o brilho que Deus tem através da sua vida. As coisas desta vida não vai abafar a brasa que você é diante do altar de Deus. E para encerrar, Atos capítulo 20, versículo 24, uma palavra para a sua vida. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Cumpra com o propósito, cumpra com o chamado que o Senhor tem para a sua vida. O chamado é esse, que todos possam conhecer aquele que veio, aquele que morreu, mas ressuscitou e em breve levará consigo a sua igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Estamos orando por todos vocês e a nossa oração é que todos estejam bem. E se vocês que são da nossa igreja
estiverem precisando de alguma coisa, por favor, entrem em contato conosco. Por mais que nós estamos mandando mensagem para cada um de vocês, mas nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos uma igreja. E nós precisamos nos ajudar, um ajudando ao outro. Amém? Em qualquer coisa que vocês precisarem, pode entrar em contato conosco, eu, a pastora, a diaconisa Renata, a irmã Jaciara ou os demais irmãos, e eles irão reportar para nós. Amém? Essa é a minha oração, que todos estejam bem e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem através das nossas vidas. Deus tem muito mais para você, querido. Não tenha a sua vida preciosa aos seus olhos. Se for necessário que você gaste a sua vida em toda a totalidade, em toda a plenitude para o Senhor Jesus, porque Ele não poupou a sua vida por amor a ti, por amor a mim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos. Estou com saudade de todos. Em breve estaremos juntos em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço a todos e fiquem na paz do Senhor. Amém?